Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, o Lunariano mais forte. Parte 18. Capítulo 164. No magnífico mar, Louis, diante de olhares repletos de infinita gratidão, brandiu sua espada, abrindo um conjunto de grilhões após o outro e libertando o grupo de pessoas aprisionadas. Clang. Quando o último conjunto de grilhões pousou no convés, os olhos das pessoas atormentadas se encheram de lágrimas, e com os olhos brilhando, elas soltaram um grito de alegria. Então, o grupo de escravos maltrapilhos e imundos se virou para olhar para Louis, com seus longos cabelos loiro-claros e suas asas brancas, imaculadas e ligeiramente abertas. Senhor Arcanjo, por favor, permita-nos segui-lo. Estamos dispostos a ajudá-lo a conquistar esse lendário tesouro. Por favor, permita-nos retribuir sua gentileza. Todos reconheceram a pessoa que o salvara, sabendo que ele agora era uma figura famosa e poderosa no mundo. Portanto, muitos se propuseram a juntar-se à sua tripulação e ajudá-lo a obter o grande tesouro. Louis, no entanto, não estava interessado nisso. Nessa operação, ele já havia recusado os pedidos daqueles que salvara mais de uma vez. A grande maioria deles eram apenas pessoas comuns, e os poucos piratas e raças raras entre eles eram lamentavelmente fracos. Além de servirem como bucha de canhão no campo de batalha e absorverem balas inimigas, não tinham utilidade alguma. Não há necessidade. É melhor para todos vocês voltarem às suas vidas originais. Louis não pensou muito a respeito, mas recusou o pedido com tato. Todos haviam sido capturados e aprisionados, mas ainda não haviam sido levados para serem leiloados ou marcados como escravos. Retornar às suas vidas originais não representaria nenhum risco. O grupo maltrapilho ouviu, e as expressões em seus rostos congelaram instantaneamente. Abriram a boca como se fossem dizer algo, mas no fim não falaram. Na verdade, o desejo de segui-lo fora, em grande parte, uma decisão impulsiva. No fundo, não haviam realmente decidido se tornar piratas. Afinal, poucas pessoas conseguiriam se decidir a abandonar suas famílias e se lançar na vida de pirata. Após lançar um olhar para o grupo, Louis se virou e saiu, seguindo na direção de Dressrosa. Logo, Louis alcançou os poucos que havia combinado para irem primeiro a Dressrosa. Ele dobrou as asas e pousou suavemente no convés do veleiro. Os homens peixe, a Min e a sereia ouviram, e um olhar estranho surgiu em seus olhos. Todos avançaram e o cercaram. A Min, que parecia um animal ereto, coberta de pelos, com a cabeça de um Golden Retriever e traços femininos no corpo, rosto e cabelo, chegou a se atirar sobre ele, como se fosse abraçá-lo. Garchu. Louis viu isso e ergueu uma sobrancelha, colocando decisivamente a mão no rosto dela para interromper sua ação entusiasmada. Embora muito ouvisse dizer que a tribo Min era extremamente afetuosa com humanos amigáveis, quando se deparou com a situação de fato, ainda estava perplexo. Não precisa ficar tão entusiasmada, Serena. Serena era o nome da Min que estava diante dele. Não muito tempo atrás, depois que Louis a salvou, ela decidiu que ele era uma boa pessoa e lhe disse seu nome. Serena ouviu, e a expressão em seu rosto suavizou-se ligeiramente, mas o rabo atrás dela abanava lentamente, revelando seu estado de espírito atual. Então, Louis olhou para os dois homens peixe e a sereia, percebendo o nervosismo deles. Ele falou para confortá-los: não fiquem nervosos. Quando eu voltar para Dressrosa, entrarei em contato com Netuno ou Jimbe para que venham buscá-los. Louis explicou que era conhecido de Netuno e Jimbe e que não faria nada contra eles. Ele os trouxera para Dressrosa porque, no momento, não possuíam log pose que os levasse de volta à Ilha dos Homens Peixe. Os navios dos traficantes tinham alguns log poses, mas todos apontavam para lugares ilegais. Mandá-los para lá seria, sem dúvida, como mandar ovelhas para a toca do tigre. O grupo da Ilha dos Homens Peixe ouviu, e as expressões nervosas em seus rostos se suavizaram. Após um longo tempo, Louis conduziu o navio através do porto subterrâneo e, sob os olhares respeitosos de um grupo de soldados, retornou a Dressrosa. Louis caminhava pelas ruas de Dressrosa com o grupo sem hesitar, seguindo direto para o Planalto do Rei. Ao longo do caminho, os três que viveram na Ilha dos Homens Peixe a vida toda não conseguiam conter a curiosidade, observando tudo ao redor. Dos cidadãos vestidos de forma diferente dos da Ilha dos Homens Peixe ao estilo único dos prédios e das plantas que cresciam por toda parte. Seus olhos brilhavam com uma luz dourada. Ao contrário dos três da Ilha dos Homens Peixe, Serena, que era de Zou, parecia muito tranquila em relação a tudo aquilo. Vendo isso, uma ponta de curiosidade surgiu no coração de Louis, e ele fez a pergunta: Serena, você não parece ser uma estranha ao mundo do mar? Diante disso, um leve sorriso surgiu no rosto de Serena, com sua pelagem dourada clara. Claro, respondeu ela com grande entusiasmo. Eu era membro dos Piratas Nox naquela época. Já estive em muitos lugares no mar com meus dois irmãos mais velhos. Serena explicou que outrora pertencera a uma organização chamada Piratas Nox, cujos membros eram todos Mins apaixonados por aventuras. Mas há pouco tempo, a tripulação fora designada como pirata pelo governo mundial e passará a ser perseguida. A equipe de expedição também sofrerá baixas. Os dois irmãos mais velhos decidiram que um deles lideraria os membros restantes de volta a Zou, enquanto os dois continuariam sua exploração. Enquanto caminhavam, Louis ouvia a história de Serena e dois nomes lhe vieram à mente: Pedro, Zeppo. Então, Louis perguntou novamente: o que aconteceu depois? Você foi atacado por traficantes de pessoas no caminho de volta para Zou? Serena ouviu, e um toque de tristeza surgiu em seus olhos. É verdade, respondeu ela em voz baixa.
Fomos atacados no caminho de volta para Zou sob a liderança de Pecons. Fui descuidada e acabei capturada, e o paradeiro deles agora é desconhecido. Louis ouviu isso e ficou pensativo. Enquanto o grupo da Ilha dos Homens Peixe avaliava o ambiente ao redor, os cidadãos de Dressrosa também os avaliavam. Expressões ainda mais estranhas surgiram em seus rostos, e eles começaram a cochichar entre si. São homens peixe? Embora pareçam um pouco estranhas, não tem o cheiro de peixe suspeito que se comentava. Uma sereia. Que fofa. É uma min? Ela também é muito bonita. Os sussurros vindos de todos os lados deixaram os três da Ilha dos Homens Peixe um pouco atordoados. Naquele momento, eles perceberam que o povo do mar não era tão hostil quanto os rumores sugeriam. Nesse instante, a figura diminuta de Uta apareceu simultaneamente na mente dos três. Logo em seguida, Louis conduziu o grupo através da passagem estreita do Planalto do Rei e retornou para onde Helena e os outros estavam. Quando Louis retornou no campo de treinamento no topo do Planalto do Rei, apenas Helena permanecia de pé. Ao redor dela jaziam todos os outros, incluindo a Jrudin. Todos estavam cobertos de ferimentos, com os rostos machucados e inchados. Nem mesmo Gerd era exceção. Ao ver Louis retornar, Helena ergueu seu martelo de guerra, apontou para o grupo caído e lançou-lhe um olhar significativo. Capítulo 165. Ao ver isso, Louis compreendeu imediatamente a intenção de Helena. Então, ergueu a mão, criando uma luz dourada sagrada, e a controlou para se transformar em milhares de vagalumes dispersos. Os pontos de luz penetraram nos corpos dos tripulantes caídos, e a poderosa força vital neles contida fundiu-se aos seus corpos, curando-os a uma velocidade visível a olho nu. Em instantes, o grupo que estivera à beira do desmaio despertou lentamente, levantando-se do chão um após o outro, e falou com um medo persistente. Porque tenho a sensação de que minha cabeça foi jogada dentro de um vaso sanitário e levada pelo ralo. Estou tão tonta. Se o capitão não tivesse voltado, eu acho que teria morrido. Finalmente estamos salvos. A luz do sol brilhava sobre a Jrudin e os outros, estendendo suas sombras extremamente longas e obscurecendo Louis e o grupo atrás deles. Os homens peixe e a sereia que estavam com Louis olharam para os gigantes e soltaram um suspiro involuntário. Eles são os gigantes que apareceram na Ilha dos Homens Peixe não faz muito tempo. Como o aparecimento de gigantes na Ilha dos Homens Peixe era um evento extremamente raro, os homens peixe e sereias que o presenciaram na época ficaram profundamente impressionados. Entre eles estavam esses três. A Jrudin e os outros ouviram a exclamação dos homens peixe e inconscientemente baixaram os olhos com um lampejo de surpresa. Homens peixe e um min? Capitão, o senhor realmente os encontrou? Foi tudo bem. Um pouco mais curto do que eu esperava, respondeu Louis casualmente. Em seguida, instruiu Helena, que se aproximava lentamente. Peça para Uta contatar Shiraoshi. Diga a ela para avisar Netuno para vir buscá-los. E Helena ouviu, mas não respondeu. Em vez disso, silenciosamente deu um passo à frente, conduziu os vários homens peixe e a sereia para longe e os levou até o local onde Uta estava praticando seu canto. Depois que Helena saiu, Louis se virou para Kuina, que silenciosamente recomeçou a treinar ao acordar. Kuina, leve-a para se lavar, trocar de roupa e depois traga-a de volta aqui. Enquanto falava, Louis ergueu um dedo e apontou para Serena, que naturalmente já havia corrido até os gigantes e estava interagindo com eles. Kuina ouviu, soltou um suspiro quente, embainhou suavado Ishimonji e assentiu. E Serena, de forma bastante cooperativa, acenou em despedida para os gigantes e seguiu Kuina sorrindo. Goldberg organizou seus utensílios de cozinha na área de treinamento e começou a cozinhar. Preparou comida para o grupo de Louis, bem como para os trabalhadores que estavam realizando as reformas na base. Com 2 fileiras de dentes brancos à mostra, distribuiu a comida para todos. Nesse instante, Kuina retornou ao campo de treinamento com uma Serena revigorada e sentou-se em frente a Louis. Vendo isso, Goldberg acrescentou uma porção de comida para Serena. Então Serena segurou a comida à sua frente, inspirou profundamente o aroma, com uma expressão feliz no rosto. Imediatamente depois, bem na frente de Louis, começou a devorá-la. Parecia que ela havia passado muita fome durante o cativeiro. Após terminar a refeição, inclinou a cabeça para olhar para Louis e fez a pergunta. Há algo que o senhor queira que eu faça, Lord Louis? A tribo Min era relativamente simples em caráter, mas não eram tolos. Serena percebeu naturalmente que Louis, que a salvara, queria que ela fizesse algo. Além disso, ela tinha uma vaga ideia de que a destruição contínua das bases dos traficantes por Louis era para ela, ou melhor, para pessoas como ela. Ao ouvir a pergunta de Serena, Louis não se surpreendeu que ela tivesse percebido suas intenções, pois ele nunca as havia escondido. Qualquer um podia vê-las. A isso, Louis também foi bastante direto e afirmou que queria fazer uma viagem a Zou. Serena, espero que você possa me levar a Zou. Serena ouviu isso e seu corpo congelou. Ela estava claramente atônita, mas logo em seguida, deu uma resposta muito decisiva. Vou? Eu não posso. Perdi meu Vivre Card. Nesse momento, um leve alívio surgiu no coração de Serena. A tristeza que ela sentia por ter perdido o guia em casa também havia diminuído um pouco, porque se o Vivre Card ainda estivesse com ela naquele momento, ela estaria em dúvida sobre como recusar o pedido de Louis. Perdeu? Louis franziu ligeiramente a testa. Ele percebeu que Serena não estava mentindo. Serena olhou para Louis, que estava estupefato, e sem qualquer pudor, deu um passo à frente. Cutucou a lateral de Louis com um dedo peludo e perguntou, Lord Louis, há algo importante que o senhor precise fazer em Zou? Diante disso, Louis balançou a cabeça negativamente. Não é particularmente importante.
Na verdade, mesmo que chegasse a Zou, ele não havia pensado em como persuadir os Mins, que eram leais à família Kozuki há gerações, a mudarem para o seu lado. Mas como não conseguia convencê-los a mudar de lado por enquanto, primeiro conquistaria a simpatia deles e pensaria em uma solução mais tarde. Assim, Louis estendeu a mão novamente e pegou Serena no colo, que em algum momento havia corrido atrás dele para sentir suas asas, e encontrou seu olhar humanoide. Nesse caso, você pode ficar aqui por enquanto. Vou pedir para que entrem em contato com os piratas Nox e venham te encontrar. Sério? Os olhos de Serena brilharam. Claro. Como queria ganhar a simpatia da tribo Min, Louis precisava encontrar uma maneira de conhecê-los melhor. E começando por Serena, membro dos piratas Nox, ele poderia conhecer Pedro e Zeppo, que ainda estavam ativos nos mares. Quanto a como encontrá-los, Louis já tinha um plano. A rede de inteligência do submundo. Havia um motivo para ser chamada de rede de inteligência e não de organização de inteligência. Quando Dice estabeleceu a rede sob as instruções de Louis, sua operação e estrutura eram muito peculiares. Seu núcleo era uma pequena organização composta por apenas algumas pessoas. Após sua criação, a organização obtinha continuamente informações de contato de pessoal de diversas organizações em outros mares através do intrincado submundo. Mediante pagamento, eles os contratavam para fornecer informações aos membros principais. Como o preço pago pela organização sob as instruções de Louis era bastante alto, e uma informação era frequentemente obtida de várias pessoas desconhecidas na mesma área, até então não havia ocorrido nenhum erro. Dessa forma, uma pequena organização composta por apenas algumas pessoas, e um grupo de indivíduos de diferentes organizações em outros mares que buscavam uma renda extra, construíram uma rede de inteligência simples, porém útil contar com eles para obter informações ou contatos dos dois membros dos piratas Nox era a melhor estratégia. Vários dias depois, nos arredores de uma cidade no interior do Novo Mundo, um jaguar Min, vestindo uma jaqueta verde, uma capa verde escura e uma espada nas costas, olhou nervosamente para o homem de terno preto à sua frente. Perto dali, um urso polar chamado Min, com uma pequena mecha de pelos pretos curtos, barba e óculos de sol pequenos. Desembainhou lentamente a espada das costas e perguntou sem rodeios: "Quem são vocês? O que estão fazendo bloqueando nosso caminho?" Diante disso, o homem de terno preto ergueu as mãos, indicando que não tinha mais intenções. "Não fiquem nervosos, vocês dois. Não quero fazer mal a ninguém. Alguém quer entrar em contato com vocês? Sou apenas um faz-tudo. Não quero perder a minha vida aqui." Então, ele tirou um Dendemushi do bolso do casaco e o colocou em uma pedra próxima. Depois disso, deu alguns passos para trás, pegou um Dendemushi com câmera, tirou algumas fotos dos dois Mins e do Dendemushi, e então, decididamente, virou-se e foi embora. Pedro, Zeppo. Capítulo 166. Nas profundezas do Novo Mundo, Pedro e Zeppo, depois de levarem o Dendemushi para o mar, olharam um para o outro, com expressões de confusão no rosto. Após um tempo, Zeppo acariciou o queixo, com um olhar pensativo no rosto. "Você acha que pode ser uma armadilha armada pelo governo mundial para nós?" Do outro lado da mesa, Pedro pensou por um instante e respondeu com um tom incerto: "Provavelmente não. Se fosse uma armadilha, aqueles que estavam na nossa frente agora seriam fuzileiros navais e agentes do governo mundial. Embora aquele cara agora mesmo parecesse muito com um agente do governo." Assim que suas palavras foram proferidas, todo o convés ficou em silêncio, restando apenas o som das ondas revoltas. Então, Zeppo franziu a testa e disse novamente: "Se não for uma armadilha, quem está nos contatando?" Desde que sua busca pelos ponêglifos foi descoberta pelo governo mundial e os piratas Nox foram considerados uma tripulação pirata, ninguém os contatou. Durante todo esse tempo, os dois vagaram sozinhos, à deriva no mar, em busca de ilhas que pudessem conter um poneglyphoneglyphoneg. Diante disso, uma força notória surgiu na mente de Pedro. Será o exército revolucionário? Ouvi dizer que são uma força que resiste ao governo mundial. Talvez sejam eles que estejam nos contatando. Nesse instante, o Dendemushi adormecido à sua frente abriu os olhos em seus tentáculos e começou a emitir um som. Bru, bru, bru. Essa cena fez Pedro e Zeppo se entreolharem novamente. No fim, Zeppo bateu o punho na palma da mão com uma expressão de quem encara a morte. "Esquece, vamos só ouvir. Trouxemos o Dendemushi a bordo de qualquer maneira porque queríamos saber quem estava nos contatando, certo?" Dito isso, Zeppo estendeu uma mão grande e peluda, pegou o telefone e atendeu a chamada. "Alô, quem fala?" Ao lado dele, Pedro estava de braços cruzados, observando Zeppo em silêncio, que segurava o receptor, com um olhar incomparavelmente frio. No entanto, no instante seguinte, o Dendemushi falou, e uma voz muito familiar para ambos soou, quebrando instantaneamente a frieza de Pedro e fazendo parecer um grande gato assustado. "Irmãozão Zeppo, sou eu, Serena Daio." "Serena." Pedro e Zeppo ficaram chocados e, inconscientemente, repetiram o nome. "É você quem está nos contatando?" "Isso mesmo", respondeu o Dendemushi, imitando Serena do outro lado da linha. Pedro então pegou o telefone e perguntou em tom incrédulo: "Serena, como você está nos contatando? Você não estava voltando para Zou com Pecons e os outros?" Ao ouvir isso, Serena, que estava longe em Dressrosa, ficou desanimada, e sua tristeza foi transmitida aos dois através de sua voz. "Fomos atacados por traficantes de pessoas no caminho de volta para Zou. Fui capturada e só fui resgatada por um grande lorde há alguns dias." Os dois ouviram isso e expressões preocupadas surgiram em seus rostos peludos. "E quanto a Pecons e os outros?" perguntaram nervosos. A isso, Serena respondeu em voz baixa: "Não sei. Depois que fui capturada, nunca mais os vi. Entre as pessoas que foram resgatadas comigo, eles não estavam lá." Pedro ouviu isso, engoliu em seco e um suor frio brotou em sua testa.
Pecons e todos os outros, por favor, fiquem bem. E Zepo, ao ouvir isso, não ficou em melhor estado, com o rosto tomado de arrependimento. Então, Serena perguntou novamente, irmãozão, onde vocês estão agora? Vou procurar vocês. No entanto, ao ouvirem essas palavras, os dois não sentiram nenhuma alegria, mas, ao contrário, ficaram cobertos de suor. Não faça isso. Fique aí escondida. Nós vamos te encontrar. Serena já havia sido capturada por traficantes uma vez. Embora tivesse sido resgatada por uma pessoa bondosa, se ela se aventurasse no mar para encontrá-los, ninguém poderia garantir que não seria capturada uma segunda vez. E naquela ocasião, talvez não houvesse ninguém para salvá-la. Então, percebendo a gravidade da situação, os dois perguntaram novamente, Serena, onde você está agora? Pedro e Zepo planejaram primeiro encerrar a exploração em andamento e trazer sua parente de volta. No entanto, a resposta de Serena os deixou perplexos. Em Dressrosa. Os dois ouviram isso e ficaram atônitos por um momento. Então, Zepo repetiu a palavra em tom incrédulo. Dressrosa? Território daquele arcanjo? Mesmo os dois, que passavam o tempo todo procurando ponêglifos, tinham ouvido o nome que agora era o mais ressoado no mar. Arcanjo Louis. Eles sabiam que aquele era um monstro poderoso o suficiente para rivalizar com os 3 piratas de elite. A isso Serena, que estava longe, em Dressrosa, respondeu afirmativamente, sim. Há pouco tempo, foi Lord Louis quem me salvou das mãos dos traficantes. Ponto. O convés ficou novamente em completo silêncio. Os rostos de Pedro e Zepo estavam tomados por uma preocupação inabalável. Eles perceberam que as coisas não eram tão simples. Uma existência como aquela certamente não faria algo apenas por bondade. Salvar Serena significava que ela tinha um valor que merecia a atenção daquela pessoa. Após um longo tempo, Pedro respirou fundo e falou lentamente. Serena, espere por nós em Dressrosa. Iremos buscá-la. Meio mês depois, Dressrosa. Uma dúzia de pequenas ilhas pairava no céu, aproximando-se lentamente de Dressrosa em um ritmo tranquilo. No topo da maior ilha, em um magnífico palácio, o Chiqui, o leão dourado, com um ferimento sangrento no abdômen e um timão de navio na cabeça, segurava um charuto e lançava um sorriso arrogante a seus 2 subordinados. Xixi. Em seguida, vou mover a ilha um pouco mais para longe. Se eu morrer em Dressrosa, vocês 2 corram. O Dr. Índigo ouviu, com uma expressão complexa no rosto enquanto encarava a estrutura não tão grande do leão dourado. Ao ver isso, o leão dourado virou-se abruptamente, deu um tapinha na manga e preparou-se para partir. Mas no instante seguinte, a voz do Dr. Índigo veio de trás dele. Não se preocupe, chefe. Com certeza vamos correr para bem longe. Ao lado do Dr. Índigo, o gorila o ouviu e assentiu em total concordância. Ao ouvir essas palavras, o leão dourado, que fazia uma saída triunfal, voltou na velocidade da luz. Estava furioso e deu um soco em cada um dos 2, causando-lhes vários galos na cabeça. Você realmente tem coragem de fugir? Diante disso, os 2, machucados e inchados, levantaram-se furiosos, com uma expressão extremamente feroz. Não foi você quem nos mandou correr? Rugiram. Tique, o leão dourado, com um charuto na boca, desviou o olhar. Do lado de fora da porta, um homem alto de armadura, com uma arma nas costas e uma longa barba, viu isso e uma expressão de espanto surgiu em seu rosto. Neurótico, ele jamais imaginara que depois de se esconder por todos esses anos, Chiqui se transformaria em uma figura tão cômica. Após mais um instante, o leão dourado estalou os dedos. As 5 caixas de madeira que estavam sobre a mesa flutuaram lentamente e pararam atrás dele. Então, ele tirou uma chave do seu kimono e a jogou na frente dos 2. Esta é a chave do tesouro, disse ele através da fumaça. Se eu não voltar, vocês podem pegar o que quiserem. Diante disso, o Dr. Índigo acenou com a mão, demonstrando desgosto. A chave do tesouro? Já a temos há muito tempo. O leão dourado ficou surpreso e em seguida enfureceu-se novamente. Agarrou o Dr. Índigo pela gola e o ergueu. O quê? Você se atreveu a copiar esta chave secretamente. Diante disso, o Dr. Índigo não deu a mínima para o leão dourado. Ele ficou cara a cara com ele. Você está louco? Foi você quem me deu isso. O leão dourado ouviu e, como se tivesse se lembrado de algo, riu. Ah, é mesmo? Diante disso, o Dr. Índigo já estava com preguiça de reclamar. Do lado de fora da porta, as veias da testa do homem alto saltavam, e seu rosto demonstrava impaciência. Chiqui, você já terminou? O leão dourado levou um susto. Inconscientemente, olhou para trás, boquiaberto. Oshoku, por que você está aqui? Ao ouvir isso, o Dr. Índigo e Scarlet ficaram extremamente furiosos novamente e deram um tapa forte em Chiqui. Foi você quem o trouxe até aqui. O homem alto, a quem Chiqui chamava de Oshoku, levou a mão à testa, com uma expressão de quem duvidava da própria existência. Então, Oshoku respirou fundo, sacou casualmente uma espada de um guarda na porta e sentiu um frio anormal percorrer todo o seu ser. Pare de procurar por qualquer arcanjo. Eu mesmo farei a craniotomia para você. Do lado de fora da porta, um grupo de médicos viu a cena, com as costas cobertas de suor. Todos correram para conter Oshoku, implorando para que ele se acalmasse. Logo, o leão dourado finalmente se acalmou e, com as 5 caixas de madeira flutuantes, saiu pela porta. Ele lançou um último olhar para os 2 subordinados que o esperavam e planejaram seu resgate mesmo depois de ter sido capturado e os piratas voadores terem se desintegrado. Sem olhar para trás, ele, junto com o impaciente Oshoku e os médicos, embarcou em um navio à vela preparado com antecedência e rumou para o Planalto do Rei. No convés do navio flutuante, Oshoku estava de braços cruzados e lançou um olhar casual para o ferimento sangrento no abdômen de Chiqui.
Shiki, o que aconteceu com esse ferimento? Diante disso, o leão dourado, com um charuto na boca, revelou um sorriso misterioso por entre a fumaça. Você quer dizer isto? Eu tropecei e caí em cima de uma faca esta manhã. Oshoku ouviu, e o canto de sua boca se contraiu levemente. No arquipélago flutuante que se afastava gradualmente de Dressrosa, o Dr. Índigo empurrou os óculos em silêncio, com uma expressão no rosto completamente diferente da anterior. Respirou fundo e instruiu um grande grupo de soldados abaixo. Todos, dirijam-se às áreas marcadas. Se a ilha perder o controle, abram as jaulas. Já dei a ordem para atacar em Dressrosa. E vocês todos, se algum de vocês sobreviver, não importa o que aconteça, ataquem Dressrosa. Capítulo 167. Um veleiro flutuante cruzou a atmosfera, rumando diretamente para Dressrosa. Essa cena fez com que os cidadãos que tremiam por terem testemunhado o arquipélago flutuante empalidecessem. Naquele momento, todos se lembraram do medo de décadas atrás, quando o Novo Mundo era governado pelos piratas voadores. Na multidão, alguns espiões de outras forças viram isso, e um olhar misterioso surgiu em seus olhos. Eles secretamente ergueram seus dendemushis e começaram a filmar o céu. Numa área nos arredores da cidade, o rei Riku e Kyros observavam o navio à vela que voava em direção ao planalto do rei, com os olhos cheios de preocupação. Embora o Shiki, o leão dourado, já tivesse aparecido uma vez antes e não tivesse entrado em conflito com os piratas do Arcanjo, sua segunda visita ainda encheu o coração do rei Riku, que estava profundamente preocupado com seu povo, de ansiedade. Ao lado dele, Kyros respirou fundo, seu olhar se tornando resoluto. Devo ir até lá? O Arcanjo já me convidou. Se eu for e um conflito eclodir entre eles, também posso ajudar. Talvez eu consiga pôr fim ao conflito mais cedo. Embora soubesse que sua força talvez não fosse de grande ajuda, mesmo a menor assistência poderia acabar com a confusão um minuto antes e evitar que mais cidadãos morressem. O rei Riku ouviu, com o rosto tomado por conflito, mas no fim ainda balançou a cabeça. Não precisa. Eu já perdi a Scarlet. Não posso perder vocês também. Nesse instante, uma menininha de longos cabelos rosa e um vestido simples também abraçou a perna que restava de Kyros. Papai, não vá. Ao ver isso, uma expressão de dificuldade surgiu no rosto de Kyros. Por fim, ele largou a espada. Entretanto, no planalto do rei, o leão dourado, com uma expressão estranha, saltou do navio. Olhou com certa surpresa para a densa vegetação que se assemelhava a uma floresta à sua frente e ficou momentaneamente atordoado. Será que a roda do navio na minha cabeça causou minha falha de memória? Por que me lembro deste lugar como uma rocha nua? Nesse momento, o leão dourado sentiu que sua memória estava confusa e ficou um pouco perplexo. Ao lado dele, Oshoku ouviu e disse, irritado, você nunca ouviu falar de frutas do diabo? Shiki o ouviu e pareceu ter tido uma súbita compreensão. Nesse instante, um jovem de terno preto e barba por fazer saiu lentamente e parou diante deles. Sigam-me, todos. Então o leão dourado e Oshoku, liderando um grupo de médicos e vários equipamentos flutuantes, seguiram Daisboneis por uma estrada larga o suficiente para gigantes caminharem lado a lado, dirigindo-se diretamente para o solene edifício gótico no final de sua visão. O grupo caminhou em linha reta e logo atravessou a enorme praça, entrando na imponente mansão. No final do amplo espaço, grande o suficiente para abrigar dezenas de gigantes, a figura de Louis foi revelada a eles. À primeira vista, Oshoku sentiu uma forte pressão e sua expressão imediatamente se tornou séria. Foi somente naquele momento que Oshoku teve certeza de que as informações que circulavam pelos mares não eram falsas. O jovem à sua frente, que tinha no máximo 18 anos, realmente possuía um poder que rivalizava com o daqueles três monstros. Então, Oshoku lançou um olhar pensativo para o leão dourado ao seu lado e inconscientemente comentou. Não me admira que você tenha recorrido à negociação para conseguir uma chance de tratamento. O leão dourado, como Oshoku conhecia, era uma pessoa cruel, dominadora e extremamente perversa, capaz de matar uma família inteira à menor discordância. Para tudo que desejava, geralmente usava a força primeiro. Para assuntos um pouco mais problemáticos, ele empregava uma combinação de estratégia, planos e força. Uma situação como aquela, em que ele estava honestamente pagando um preço, era algo que Oshoku jamais havia presenciado. Isso o fez suspirar diante da força formidável da lâmina do tempo. Até mesmo um sujeito cruel como o leão dourado havia se tornado honesto. Diante da observação de Oshoku, o leão dourado não demonstrou qualquer insatisfação. A isso, o leão dourado afirmou que se Oshoku tivesse tido a mesma experiência que ele, talvez não tivesse conseguido reunir suas forças e marchar novamente para o Novo Mundo. Logo em seguida, os dois, acompanhados pelos médicos, chegaram bem em frente a Louis. O olhar de Louis recaiu primeiro sobre o ferimento ainda sangrento no abdômen de Shiki. Shiki, disse ele pensativo, o que aconteceu com seu abdômen? Diante disso, os cantos da boca de Shiki se curvaram em um sorriso arrogante. Eu me atrasei para sair, e esse cara aqui me esfaqueou. O foco. Embora seu rosto estivesse calmo como água parada, ele já estava amaldiçoando Shiki em seu coração. Agora, Oshoku tinha certeza de que havia um problema com o abdômen de Shiki, porque suas duas respostas eram inconsistentes. Louis o ouviu, primeiro olhou atentamente para o estômago de Shiki e depois assentiu calmamente. Vocês dois têm um relacionamento muito bom. Conseguirem continuar juntos depois de se esfaquearem um ao outro. Diante disso, Shiki acenou com a mão casualmente. Você ainda é jovem. Você não passou pela experiência de poder beber junto depois de tentar se matar. Dito isso, o leão dourado foi direto ao ponto e estalou os dedos. No instante seguinte, 3 caixas de madeira voaram de fora da porta e pousaram diretamente sobre a enorme mesa redonda, grande o suficiente para acomodar gigantes.
Aqui estão 3 frutas do diabo. As 2 restantes, eu as darei a vocês depois que o tratamento terminar. Louis ergueu uma sobrancelha. Ele não esperava que Shiki tivesse obtido 5 Akuma no Mi poderosas tão rapidamente. Após refletir um pouco, Louis voltou seu olhar para o homem alto de braços cruzados. Depois de entrar no novo mundo, Louis vira a foto dessa pessoa em relatórios de inteligência e cartazes de recompensa. O governante de Ashinozu, um dos últimos remanescentes da Era Rocks, Oshoku. Como é que esse tal de Shiki conseguiu te enganar e tirar essas frutas das suas mãos? Encarando os dois que pareciam já estar em aliança, Louis fez a pergunta diretamente. Ao ouvir isso, o rosto de Oshoku ficou tão negro quanto o fundo de uma panela, como se tivesse se lembrado de memórias insuportáveis. Diante disso, Shiki pareceu um pouco insatisfeito e bateu com força na mesa. Não me entenda mal. A maioria dessas frutas são minhas. Entendo. Louis assentiu com a cabeça e não fez mais perguntas. Nesse instante, a esbelta marionete que estava por perto deu um passo lento para a frente. Abriu as 3 caixas de madeira uma a uma e revelou 3 frutas do diabo de aparência estranha. No momento certo, o Shiki, o leão dourado com um charuto na boca, falou. A da esquerda é a fruta urso-urso, modelo antigo. Urso de cara curta. A do meio é a fruta do dragão, modelo antigo. Carcharodontosaurus. A da direita é a fruta gato-gato, modelo antigo, leão das cavernas. Assim que Shiki terminou de falar, uma expressão de dor surgiu no rosto de Oshoku ao seu lado. São todas zoas ancestrais? Louis pegou as frutas da marionete e as examinou atentamente. Nenhuma logia zoa mítica ou paramecia poderosa. Perto dali, o leão dourado envolto em fumaça soltou uma risada. Você acha que logias, zoas míticas e paramecias de alto nível são fáceis de conseguir? Louis não respondeu. Depois de verificar as frutas e não encontrar marcas de mordida, ele as colocou de volta nas caixas de madeira e pediu aos bonecos que as levassem para o armazém. Perto dali, Shiki e Oshoku viram isso e ambos pensaram nos Omis da Big Mom. Diante disso, Shiki disse significativamente. A zoa mítica que você comeu tem várias habilidades, não é? Louis olhou para ele e disse casualmente, na mitologia, os anjos são esse tipo de criatura mítica. O leão dourado sorriu, mas não disse nada. Com as Akuma no Mi em mãos, Louis, conforme combinado, preparou-se para ajudar Shiki a lidar com o timão do navio em sua cabeça. Venham comigo. A sala de cirurgia esterilizada está pronta. Dito isso, Louis se virou e caminhou em direção a uma sala no interior da mansão. Shiki e os outros o seguiram, e atrás deles estavam os médicos profissionais que Shiki havia trazido, juntamente com vários equipamentos flutuantes. No enorme corredor, o leão dourado caminhava lentamente, o zumbido de suas patas-espada raspando no chão ecoando por toda a passagem. Enquanto caminhavam, Shiki e Oshoku olhavam ao redor, procurando o que queriam ver, mas no fim, não encontraram nada. Diante disso, o leão dourado flutuou lentamente no ar, tornando suas pernas-espada gêmeas mais adequadas para o ataque. Ao mesmo tempo, acendeu outro charuto e falou através da fumaça. Ei, Louis, onde estão seus subordinados? Até mesmo aquele que liderava o caminho agora há pouco sumiu. A mansão inteira está vazia, exceto por nós. É difícil não suspeitar que você está planejando me matar. Atrás dele, o grupo de médicos estava atônito. A isso, Louis respondeu casualmente. Se eu quisesse te matar, você não teria tido a chance de ir embora da última vez. Então por que você mandou seu povo embora? Perguntou Oshoku com voz grave. Diante disso, Louis deu uma risadinha discreta. Primeiro lançou um olhar discreto para o ferimento no abdômen de Shiki, depois o encarou significativamente. Eu estava preocupado que o leão dourado voltasse atrás na sua palavra após o tratamento e não me entregasse as Akuma no Mi restantes. Ao retirar meus homens daqui, será mais fácil lidar com um leão dourado que tente descumprir sua palavra. Oshoku ouviu isso e ergueu uma sobrancelha, calculando mentalmente a probabilidade de Shiki fazer tal coisa. Logo obteve sua resposta, muito alta porque Shiki era esse tipo de pessoa antes de ter um timão de navio preso na cabeça. Entre as 3 grandes lendas da Era Antiga, a menos querida era o leão dourado. Diante disso, Oshoku assentiu levemente. Razoável. O leão dourado queria dizer algo para refutar, mas no fim, só conseguiu calar-se com um olhar de frustração. Logo em seguida, Louis conduziu todos até a sala de cirurgia preparada. Depois que os médicos que Shiki havia trazido esterilizaram tudo novamente, organizaram os instrumentos e prepararam as ferramentas cirúrgicas e as bolsas de sangue. Shiki vestiu um avental de paciente e deitou-se na mesa de operação. Então, pediu aos médicos que retirassem um par de pernas e as mostrou a Louis. Aproveitem e me ajudem a colocar essas pernas aqui. 2 Akuma no Mi comuns, disse Louis, olhando para elas e anunciando o preço. Fechado. O leão dourado sorriu novamente. Louis observou os movimentos lentos, metódicos e extremamente profissionais dos médicos e não pôde deixar de perguntar. Quanto tempo vocês levarão para remover a roda? Os médicos claramente não esperavam que Louis fizesse uma pergunta. Eles ficaram visivelmente atonitos por um momento. Depois responderam respeitosamente, Lorde Arcanjo, levará cerca de 4 a 5 horas. E durante esse tempo precisaremos que o senhor mantenha Lorde Shiki vivo. De 4 a 5 horas, Louis se virou para olhar para o leão dourado, que já estava deitado, e franziu a testa. Como eu pensava, seria melhor eu simplesmente arrancar essa crista de galo da sua cabeça. Afinal, se você vive ou morre depende de mim. Ao ouvir isso, o leão dourado quase perdeu o controle. Por um instante, quis se levantar e esfaquear Louis algumas vezes, mas no fim, foi convencido e contido pelos médicos. Ao mesmo tempo, a dezenas de milhas náuticas de distância, uma enorme sombra escura agitava-se nas nuvens escuras.
Capítulo 168. Nuvens escuras encobriam o céu, reduzindo a visibilidade sobre o mar ao mínimo. Um vento feroz rugia, levantando ondas monstruosas e fazendo o veleiro balançar constantemente. Uma cabeça de dragão de 4 chifres coberta por escamas duras desceu do céu, pousando diretamente acima do navio. Seus enormes olhos de dragão estavam fixos na embarcação, que balançava ao sabor do vento forte. Tum, tum. Uma série de passos pesados ecoou no convés, e uma figura escura, com cerca de 5 metros de altura e portando uma foice e uma massa com corrente, lentamente se materializou. A figura sombria olhou para o dragão azul, que estava suspenso nas nuvens escuras, com apenas partes de seu corpo de escamas duras e sua cabeça gigante abaixada visíveis. Você veio, Kaido. Ouvi dizer que você encontrou outra zoa ancestral, então vim até aqui, respondeu Kaido com sua voz grave, vinda de sua boca cavernosa repleta de presas afiadas. A figura alta e escura assentiu lentamente. Isso mesmo. Desta vez consegui a fruta do dragão, modelo ancestral, Triceratops. Havia outra fruta desconhecida, mas foi roubada por um cara que costumava fazer parte dos piratas do Barba Branca. Eu feri, mas não consegui recuperar a fruta. Kaido ouviu isso e um brilho estranho surgiu em seus olhos. Um dos homens daquele brutamontes? Era um dos comandantes de divisão dele? Não, era um cara chamado Gamenil. Ele é tão forte quanto um dos comandantes de divisão mais recentes dos piratas do Barba Branca, disse a figura alta e morena, com um tom notavelmente calmo. Após ouvir isso, Kaido não deu mais importância. Um personagem tão insignificante não merecia sua atenção. Ele então foi direto ao ponto. Onde está a fruta? Depois que eu a conseguir, devo voltar e educar meu filho. Aquela pirralha da Yamato, mesmo com a minha orientação, ela ainda é mais fraca que a irmã. A figura alta e morena ficou surpresa. Quando você teve outra, irmã? Ele gradualmente percebeu que algo estava errado, e sua voz não pôde deixar de se elevar alguns tons. Como você deu uma irmã mais velha para Yamato? Diante disso, um leve sorriso surgiu no feroz rosto de dragão de Kaido. O Orororo era o filho daquela mulher que correu para o navio prisão para me salvar e morreu em vão. Só descobri isso recentemente. Aquela mulher? A figura sombria parecia pensativa, como se já tivesse uma vaga ideia dela. Então acrescentou, então você a trouxe de volta? Por que não traz minha filha e meu filho também? Não me convém coletar Akuma no Mi com eles de qualquer forma. Posso muito bem entregá-los a você. Ela está sob o comando daquele arcanjo Louis. Parece estar em Dressrosa? Um sorriso feroz surgiu no rosto distorcido de Kaido. Quando eu tiver tempo irei lá e derrotarei ela e aquele arcanjo, e os trarei de volta para Onigashima para trabalharem para mim. Mas se você quiser me entregar seus filhos, tudo bem também. Tenho certeza de que seus filhos poderão se tornar executivos no futuro. O homem com a foice e a massa de corrente ficou atônito, e então inconscientemente acariciou o queixo. Dressrosa, não fica aqui perto? E parece que aquele cara, Shiki, o Leão Dourado, também está lá. Os jornais estão todos especulando que ele quer usar o poder do arcanjo para retornar ao seu auge. Por perto, Shiki. Kaido ficou surpreso, completamente perplexo em sua forma de dragão. Diante disso, a figura sombria balançou a cabeça, impotente. Você usou meu Vivre Card para vir até aqui de novo, não foi? Sinceramente, você nem parou em uma ilha para se atualizar sobre as últimas notícias. Ao ouvir isso, Kaido ficou visivelmente animado e sua voz não pôde deixar de se elevar. Ei, tragam as frutas e seus pirralhos para cá. Vou correndo para Dressrosa dar uma olhada. Talvez eu consiga capturar Shiki, aquele pirralho do Louis e sua turma de uma vez só. A figura alta e escura ouviu e bateu palmas, instruindo os subordinados escondidos na cabine a fazerem o que Kaido ordenara. Logo, uma Akuma no Mi em uma caixa de madeira e 2 crianças adormecidas foram enviadas juntas. Ao ver isso, Kaido controlou um pedaço da nuvem de chamas debaixo de suas garras de dragão para separá-las, envolvendo as crianças e a Akuma no Mi. Então ele falou novamente com a figura sombria. Ei, a pose eterna para Dressrosa. A figura sombria o ouviu e ergueu uma sobrancelha, então ordenou que alguém pegasse uma pose eterna e a lançasse para Kaido no ar. Kaido imitou a pose e, sem olhar para trás, desapareceu nas nuvens escuras. Nesse instante, no convés, um pirata, após alguma hesitação, reuniu coragem e disse, Capitão, será mesmo seguro deixar Kaido das Feras levar os jovens mestres para um lugar tão perigoso? Oh, não! Suor frio escorria do rosto da figura sombria. Então, percebendo a estupidez que acabará de cometer, ele se virou para olhar o grupo de soldados. Rápido! Para Dressrosa. Dressrosa, Planalto do Rei. Louis cruzou os braços e ficou em silêncio na beira da mesa de operação, observando com grande interesse a cena da cabeça do leão dourado sendo aberta. Não muito longe dali, Oshoku estava sentado ereto, com o olhar fixo em Louis e nos médicos. Devido a um acordo desconhecido que fizera com o leão dourado, e tendo feito um investimento considerável, ele não queria que Shiki morresse ali. Com o passar do tempo, o timão do navio que estava na cabeça de Shiki foi sendo removido aos poucos. Os olhos de Louis, combinados com seu Haki da observação semelhante ao do mundo transparente, examinaram sem pudor a ferida no abdômen de Shiki. Sob sua investigação, ele finalmente obteve uma visão clara do segredo de Shiki. O abdômen de Shiki havia sido aberto e suturado da maneira mais rudimentar possível. Mais profundamente em seu estômago, vários objetos semelhantes a pedras, selados em pequenos frascos de vidro, haviam sido enfiados lá dentro. Junto com eles, havia uma bolsa de polímero vazia, mas volumosa. Ao ver isso, um olhar previsível surgiu nos olhos de Louis. Ele já sabia o que eram aquelas coisas. Pedras dinamite, também conhecidas como rochas explosivas. Dizia-se que ao entrarem em contato com o ar, elas reagiam, criando uma explosão massiva com poder comparável ao de uma arma ancestral. Leão Dourado Shiki, que homem implacável! Se ele não estivesse enganado,
O propósito de Shiki ter aberto o próprio abdômen e enfiado várias pedras de dinamite e um saco de ar lá dentro era se preparar para levar Louis consigo caso ele voltasse atrás em sua palavra. Embora Louis já tivesse previsto esse desfecho, ao testemunhá-lo de fato, não pôde deixar de ficar surpreso. Desde a chegada de Shiki e antes mesmo de sua negociação com Louis, ele vira nas notícias que um item perigoso havia sido roubado do governo mundial. A partir de então, Louis manteve-se vigilante, aumentou a vigilância e incumbiu Daisbonês de investigar o que o governo mundial havia perdido e quem era o responsável. E Daisbonês obteve, sem dificuldades, a resposta que Louis desejava. O que se perdeu foram as perigosas pedras de dinamite. O culpado foi o Leão Dourado. Após obter a resposta, Louis teve uma ideia do que Shiki estava pensando, então ordenou que todos no castelo saíssem para evitar que fossem explodidos em pedacinhos. E agora suas suspeitas foram confirmadas. Então, Louis olhou para o Leão Dourado, que parecia adormecido, sem duvidar por um segundo que ele secretamente conservava uma parte considerável de sua consciência. Enquanto estivesse prestes a morrer, a qualquer momento ele enfiava a mão no estômago e esmagava as pedras de dinamite e o saco de ar. Ou usava o retorno de vida dos fuzileiros navais para espremer aquelas coisas com o estômago e mandar tudo para o inferno. É claro que Louis acreditava que isso não se aplicava a ele. Desde o nascimento, Louis, que nunca havia derramado uma gota de sangue, tinha extrema confiança em sua própria defesa. Não seria essa a razão pela qual ele derrotou Aokiji e Kizaru tão rapidamente devido à sua defesa invencível e velocidade de classe mundial? Se fosse um corpo de carne e osso como o de Shanks ou o do Leão Dourado enfrentando o ataque coordenado dos dois, eles teriam que perder uma camada de pele, mesmo que não morressem. Após um breve momento de reflexão, Louis olhou com certa pena para Oshoku, que parecia alheio a tudo aquilo. Pobre Oshoku. Ele entregou uma preciosa Akuma no Mi do tipo Zoan ancestral e ainda assim foi mantido no escuro e exposto à explosão das pedras de dinamite. Oshoku, percebendo o olhar de Louis, sentiu-se profundamente desconfortável e franziu a testa. Que olhar é esse? Diante disso, Louis ficou pensativo. Ele estava considerando se deveria contar a Oshoku a cruel verdade. Mas no fim decidiu dizê-la porque achou que poderia se divertir um pouco com a situação. Logo, Louis encontrou o olhar de Oshoku com grande interesse. Shiki te contou que tem várias pedras de dinamite enfiadas no estômago? Oshoku ficou estupefato, com o rosto tomado por descrença. Então, inconscientemente, ele olhou para o ferimento sangrento no abdômen de Shiki. Lembrou-se de seu comportamento estranho e de como ele parecia completamente indiferente ao fato de Louis tê-lo matado. No instante seguinte, Oshoku ficou tão furioso que riu. Shiki, seu cachorro que não aprende truques novos. Seu filho da puta. Nesse instante, toda a sala de cirurgia ecoou com a voz furiosa de Oshoku. Ele jamais imaginara que não só concordara com o pedido de aliança de Shiki e cedera 2 Akuma no Mi do tipo Zoan ancestral como pagamento pelo tratamento médico que o restauraria ao seu auge, mas que aquele desgraçado do Shiki, como se nada tivesse acontecido, o arrastara para o raio de sua autodestruição, e bem de perto. Isso deixou Oshoku extremamente furioso. Ele empurrou os vários médicos para o lado, agarrou Shiki pela gola e, sem se importar com o fato de sua cabeça estar escancarada, o levantou. Perto dali, os vários médicos estavam extremamente ansiosos. Ao verem os dados no monitor despencando, ficaram cobertos de suor. Todos correram para frente, tentando persuadir Oshoku. Lord Oshoku, por favor, acalme-se. Se continuar a sacudi-lo assim, Lord Shiki certamente morrerá. Esse filho da puta sem coração. Se ele morrer, morreu. Oshoku rugiu furiosamente. Perto dali, os vários médicos também estavam completamente impotentes. Nunca imaginaram que Lord Shiki faria tal coisa sem sequer informar Oshoku. Se não fossem leais o suficiente e dispostos a morrer por ele, até eles teriam vontade de esfaqueá-lo algumas vezes com seus bisturis. No fim, tudo que os médicos conseguiram dizer foi: depois que Lord Shiki estiver curado, nós o ajudaremos a contê-lo e deixaremos que o senhor o espancasse. Toda a sala de cirurgia estava um caos. O Leão Dourado, que ainda conservava parte da sua consciência, não se atreveu a emitir um único pio. Quanto a Louis, ele estava simplesmente curtindo o espetáculo, sem nenhuma intenção de interferir. Após algum tempo, o cirurgião-chefe, por iniciativa própria, retirou as pedras de dinamite do estômago de Shiki e suturou a ferida. Em seguida, entregou as pedras de dinamite a Louis e Oshoku para que as guardassem em segurança. Só então Oshoku conseguiu conter suas emoções, lançando um olhar furioso para Shiki. A habilidade dos médicos que o Leão Dourado trouxera era inimaginável para Louis. Com Louis usando sua capacidade de manter a vida de Shiki por um fio, eles concluíram a cirurgia muito antes do que haviam previsto. Ele até se deu ao trabalho de ajudar Shiki a recolocar as 2 espadas que haviam substituído suas pernas e, com a colaboração de Louis, implantou as pernas que haviam sido cultivadas a partir das próprias células de Shiki. Quando a cirurgia para remover a roda e recolocar suas pernas foi completamente concluída, Louis infundiu força vital em seu corpo, finalizando totalmente o tratamento. E o Leão Dourado havia recuperado com sucesso o seu potencial máximo, que era esperado para a sua idade. Claro, a recuperação do seu Aki não aconteceu num instante. Primeiro, ele precisava pensar em como derrotar o furioso Oshoku. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 169. O Leão Dourado abriu os olhos lentamente, sentindo a leveza do corpo após o terrível peso em sua cabeça ter sido aliviado. Contudo, no instante seguinte, uma mão grande e enluvada estendeu-se rapidamente e agarrou a bata do paciente que ele vestia. O Leão Dourado ergueu o olhar e um mau pressentimento lhe passou pelos olhos. Inconscientemente, ele levantou a mão e acenou. E aí, Oshoku? Que bom te ver de novo.
Diante disso, um sorriso feroz surgiu no rosto de Oshoku. Não estou me sentindo nada bem agora. Assim que suas palavras foram proferidas, uma espada de 2 gumes, incomparavelmente familiar a Shiki, refletiu-se instantaneamente em seus olhos. Kogarashi. O Aki da observação, depois de muitos anos, desempenhou um papel vago, fazendo Shiki inconscientemente inclinar-se para trás. Um golpe afiado passou velozmente, abrindo um corte preciso na sala de cirurgia. Com força inabalável, voou para o céu e partiu uma nuvem escura em duas. O rosto de Shiki estava pálido, mas como ele havia se metido primeiro, não disse nada. Nesse instante, a voz de Lui soou. 100 milhões de belis. O significado era óbvio. O prédio danificado pelo golpe de espada de Oshoku custaria 100 milhões de belis para ser reparado. Diante disso, Oshoku, com o rosto sombrio, jogou a espada de lado casualmente e disse friamente, coloque na conta desse cara. Então, Oshoku cerrou os punhos e começou a socar Shiki no rosto, um após o outro. Que almirante pirata? Embora Oshoku não conseguisse derrotar Shiki, ele nunca fora covarde. Se precisasse apanhar, apanharia. Logo, sob o ataque impiedoso de Oshoku, a cabeça de Shiki, que acabará de se recuperar, ficou novamente machucada e inchada. Perto dali, até mesmo os médicos mais leais a Shiki fingiam não ver nada, guardando metodicamente seus instrumentos. Eram leais, sim, mas isso não os impedia de achar que Lord Shiki merecia uma surra. Logo em seguida, Oshoku, após extravasar sua raiva, jogou Shiki machucado e inchado para o lado e com um rosto sombrio, retornou lentamente ao seu lugar original. Nesse instante, Lui estreitou os olhos e perguntou com indiferença. Você perdoou Shiki assim sem mais nem menos? Lui estava tentando causar problemas. Ele não se importava de ver mais confusão, e seria melhor se a aliança entre os dois também se desfizesse. Diante disso, o rosto de Oshoku ficou tão negro quanto o fundo de uma panela. Ele falou em tom aflito. O que mais posso fazer? Não posso deixar a aliança que acabamos de firmar desmoronar, posso? Oshoku indicou que havia investido demais nessa aliança. Se ela realmente desmoronasse, tudo, incluindo as 2 Akuma no Mi do tipo Zoan ancestral, teria sido em vão. Além disso, o Leão Dourado, orgulhoso como um almirante pirata, já havia demonstrado seu erro ao levar uma surra. Portanto, o assunto estava encerrado. Cerca de 12 minutos depois, no salão de entrada, Lui estava sentado na cabeceira da mesa, e Helena, totalmente armada, sentava-se silenciosamente à sua direita, seus olhos escarlates observando os 2 homens por trás da máscara de gás. Pouco depois de as pedras dinamite serem removidas pelos médicos, o restante da equipe de Lui também havia retornado e já estava no salão de recepção, aguardando a chegada dos 3. Em frente a Lui estava Oshoku, de braços cruzados, rosto sombrio e exalando uma aura de desagrado. Do outro lado estava o Leão Dourado, vestido com um kimono dourado, a cabeça envolta em muitas bandagens, deixando apenas os olhos à mostra. Seus olhares se fixaram primeiro na figura completamente coberta por uma armadura pesada, com o rosto coberto por uma máscara de gás, e apenas um par de chifres negros e retos à mostra. Após o momento, Oshoku foi o primeiro a falar com emoção. Os jovens de hoje em dia, com essa idade, já nos ultrapassaram quando éramos jovens. Diante disso, Lui não tinha intenção de responder. Em vez disso, voltou seu olhar para o Shiki, o Leão Dourado. Onde estão as outras 2 Akuma no Mi? Diante disso, Shiki, cujo rosto estava completamente oculto, estalou os dedos e soltou uma risada arrogante. Relaxa. Não vou ofender o médico número 1 do mundo por causa de 2 Akuma no Mi. A deriva no vasto oceano, sofrer ferimentos é algo comum. Ficar gravemente ferido e à beira da morte também não é raro. E como alguém que havia experimentado pessoalmente a habilidade de Lui, Shiki naturalmente não seria tão precipitado a ponto de ofendê-lo. Pelo contrário, ele tinha outros planos. Então 2 caixas de madeira voaram de fora da porta e pousaram bem na frente de Lui. No instante seguinte, Helena, que estava sentada à direita de Lui, estendeu a mão e abriu as 2 caixas de madeira, uma de cada vez, revelando as Akuma no Mi que estavam dentro. Lui olhou primeiro para as frutas, depois para o Leão Dourado, fazendo um sinal para que as apresentasse. Embora o Leão Dourado estivesse irritado com o gesto de Lui, que parecia uma ordem a um subordinado, ele acendeu um charuto e, através da fumaça, apresentou-as. A da direita é a fruta do dragão, modelo antigo, Carnotauro. E o da esquerda? Shiki fez uma pausa por um momento, depois continuou num tom desprovido de qualquer peso psicológico. Eu também não sei. Não sei. Lui ergueu uma sobrancelha, repetindo a palavra inconscientemente. Não só isso, como até Oshoku, ao lado de Shiki, lançou-lhe um olhar interrogativo. Enfrentando os olhares diversos de todos, Shiki, com um charuto na boca, começou a contar a origem daquela fruta. Quando entrei no Novo Mundo, por acaso me deparei com uma frota do governo mundial e a tomei deles. Embora eu não saiba que fruta é, algo que o governo mundial valoriza não deve ser tão ruim. Não é um pagamento excessivo por vocês terem me curado. Lui ouviu e fez uma expressão de eu sabia. Então, as notícias sobre os 2 poderes desconhecidos, foi tudo obra sua. Então, Lui fez um sinal para Helena guardar as 2 Akuma no Mi. Com as Akuma no Mi em mãos, Lui lançou um olhar profundo para Shiki. Nesse caso, a transação está temporariamente concluída. Shiki, é melhor você não se esquecer de que me deve 2 favores. Diante disso, Shiki acenou com a mão. É claro que não vou esquecer. Ao ouvir isso, Oshoku, que estava ao lado, só queria esboçar um desdém. Muito bem, podem ir agora. Lui não tinha intenção de ficar com os 2 e, sem cerimônia, mandou-os embora. No entanto, nesse momento, o Leão Dourado e Oshoku trocaram olhares, e então seus olhares se voltaram novamente para Lui. Diante dos olhares, a expressão de Lui não mudou. O que? Perguntou ele calmamente. Há algo mais?
Após um instante, Shiki soltou uma gargalhada selvagem e descontrolada. Xixi. Louis, você quer se juntar à nossa aliança? Se você se juntar, nossa aliança pirata será invencível. Louis exibiu mais uma vez um olhar indiferente. Outro convite para se juntar a uma aliança. E o número de vezes que ele próprio recusará estava quase se igualando ao número de vezes que fora recusado ao convidar outros. Perto dali, o rosto sob a máscara de gás de Helena já estava dormente. Ela agora tinha certeza de que Louis não era um anjo, mas sim um súcubo lendário, pois todas as pessoas poderosas que encontravam acabavam por convidá-lo para se juntar a elas. Logo, Louis organizou seus pensamentos e perguntou calmamente, e qual é a sua aliança? Diante disso, Shiki explicou com uma risada. Durante esse tempo, Oshoku e eu decidimos restabelecer os piratas voadores com a Shinozu como núcleo. Se você se juntar a nós, então você, eu e Oshoku seremos 3 pessoas de status igual, comandando e compartilhando tudo juntos. Louis ouviu isso e imediatamente perdeu o interesse. Esquece. Não me interessa. Shiki, Oshoku, Big Mom e Kaido, um após o outro, estenderam um convite de aliança a Louis. Mas na visão de Louis, além de algumas diferenças na formulação, a essência de todos era exatamente a mesma. Ao ouvirem a recusa de Louis, o Leão Dourado e Oshoku não se mostraram nem um pouco zangados, como se já a tivessem previsto há muito tempo. É mesmo? Teremos sempre o prazer de te receber. O Leão Dourado e Oshoku se consideravam humanos comuns, ao contrário dos físicos monstruosos de Linlen e Kaido. Uma pequena faca poderia feri-los. Portanto, eles eram bastante tolerantes com esse jovem que podia tanto lutar quanto curar. Como não podiam usar a força para obrigá-lo a tratá-los, só lhes restava construir um bom relacionamento com ele. Todo mundo se machuca gravemente e fica à beira da morte em algum momento. Mas se você tem um bom relacionamento com Louis, em muitos casos, é como ter várias vidas extras. Então o Leão Dourado, como de costume, flutuou para cima, preparando-se para partir com Oshoku e seus médicos. E nesse exato momento, uma luz estranha surgiu nos olhos de Louis, e sua expressão lentamente se tornou séria. Ele havia sentido que uma aura poderosa já havia entrado no alcance de seu Haki da observação. Perto dali, e Helena percebeu imediatamente a mudança na expressão de Louis. O que foi? Perguntou ela com a voz rouca. Você notou alguma coisa? Louis olhou para o lado, seu olhar parecendo atravessar as paredes e a atmosfera, e viu a figura enorme chegando em uma nuvem. Kaido das Feras. Ele está aqui. Ao ouvirem essas palavras, o Leão Dourado e Oshoku, que se preparavam para partir, ergueram as sobrancelhas. Depois de trocarem olhares, perderam a pressa de ir embora. Ambos conheciam Kaido, o rapaz que se juntara aos Piratas Rocks como aprendiz naquela época. Naqueles dias, ele já era incrivelmente forte. Embora fosse apenas um aprendiz, muitos ainda acreditavam que, com a entrada de Kaido, os Piratas Rocks se tornariam verdadeiramente invencíveis. Contudo, a realidade era bastante vergonhosa. Pouco tempo depois da entrada de Kaido, os Piratas Rocks foram dizimados. E mais tarde, Kaido recebeu títulos como a criatura mais forte e a encarnação do poder militar. O Leão Dourado arrancou casualmente as bandagens da cabeça, revelando um rosto sem hematomas e inchaço. Acendeu um charuto e soltou uma baforada de fumaça lentamente. Ei, Louis, quer que eu dê uma mãozinha? Se nós dois nos unirmos, podemos derrotar até o Kaido rapidinho. Diante disso, Louis olhou para ele e respondeu casualmente. Não pense que só porque seu corpo está curado, seu Haki pode retornar imediatamente ao seu auge. Com o seu Haki atual, na melhor das hipóteses, é uma divisão de 30-70 comigo. Foi como antes. Louis usa 30% de seu poder, e Shiki tem seu funeral de 7 dias. O Leão Dourado ouviu isso, e os cantos de sua boca se contraíram levemente. Por um instante, ele quis pegar suas 2 espadas e apunhalar Louis algumas vezes. Dito isso, Louis levantou-se lentamente, pegou a espada das 7 estrelas e sua lança, e saiu devagar pela porta. Louis parou na beira da praça, com o olhar fixo na distância, encarando a enorme sombra de dragão que se aproximava em uma nuvem. Capítulo 170. Na imensa praça do Planalto do Rei, Louis estava de pé com sua espada e lança em punho, seus olhos percorrendo uma distância enorme para contemplar a figura imponente que se erguia nas nuvens escuras. Atrás dele, Helena desembainhou lentamente seu pesado martelo de guerra quebra-mundos, um lampejo de melancolia brilhando em seus olhos escarlates sob a máscara de gás. Ela ainda se lembrava da cena de seu breve confronto com Kaido no campo de gelo. O poderoso Haki e a força física de Kaido ignoraram completamente seu golpe imbuído de maldição. Embora Kaido tivesse dito que voltaria para procurá-la e a Louis, e Helena ainda se sentia bastante surpresa. Kaido havia chegado muito antes do que ela imaginava. Em tão pouco tempo, ela sentia que não havia evoluído muito e que não era capaz de realmente competir com ele. Não muito longe de Helena, o Leão Dourado acendeu silenciosamente um charuto, com um brilho estranho nos olhos. Aquele cara, Kaido, ele já ficou tão forte assim? A sensação que ele me passa é a mesma que eu sentia do Barba Branca antigamente. Diante disso, Oshoku cruzou os braços, os dedos tamborilando levemente na braçadeira, com uma apreensão inabalável nos olhos. Você ficou longe do mar por muito tempo, Shiki. Ultimamente, Kaido tem ficado cada vez mais forte ao longo dos anos, como se não tivesse limites. Como um pirata que viera dos Piratas Rocks, Oshoku tinha a vaga sensação de que Kaido já estava no mesmo nível de um Barba Branca, Rocks ou Roger em seu auge. As palavras de Oshoku e Shiki claramente chegaram aos ouvidos de Louis, mas não foram suficientes para fazê-lo, que nunca soube escrever a palavra covarde. Sentir qualquer medo. Então, sob o olhar de todos, a aura de Louis, que parecia pacífica e afetuosa, mudou subitamente.
todo o seu ser tornou-se deslumbrante e incomparavelmente intenso. Uma auréola forjada em fogo ergueu-se, pairando e girando lentamente atrás de sua cabeça. Chamas escaldantes envolviam suas asas brancas e imaculadas. Conforme a luz do fogo se intensificava, a temperatura ao redor subiu rapidamente, fazendo com que a mim, Serena, que observava secretamente à distância, ficasse encharcada de suor instantaneamente. O olhar de Louis, combinado com seu aqui da observação, fixou-se firmemente em Kaido das Feras, no canto de seu campo de visão. Então, com uma batida de asas, Louis saltou 1000 metros no ar, mergulhando nas nuvens de alta altitude. No instante seguinte, uma luz intensa, semelhante a um sol, explodiu, vaporizando as nuvens no ar. A figura com asas abertas, acompanhada por um céu repleto de uma luz de fogo intensa, cruzou o firmamento, dirigindo-se diretamente para o horizonte. Um rastro dourado e flamejante cortou a atmosfera, seguido por um estrondo sônico feroz, que atingiu os tímpanos dos cidadãos de Dressrosa e os fez olhar inconscientemente para o céu. O que é isso? Nesse instante, uma pergunta sobre o desconhecido envolveu o coração de todos. No céu distante, Kaido, que voava tranquilamente, naturalmente também notou a figura que vinha em sua direção em alta velocidade de Dressrosa. Ao ver isso, um sorriso cruel surgiu em sua testa feroz. Ele está vindo? Então, o corpo imensamente longo de Kaido, semelhante a um dragão, se enrolou no céu, e uma chama perigosamente brilhante surgiu em sua boca cavernosa. Sopro explosivo. Num instante, uma chama abrasadora irrompeu, atravessando as nuvens escuras como tinta, iluminando o céu e atingindo em cheio a figura atacante em alta velocidade. Em Dressrosa, dezenas de milhares de cidadãos viram as nuvens negras como tinta se iluminarem repentinamente. Imediatamente depois, um feixe de luz laranja irrompeu, como uma flecha afiada disparada em direção ao horizonte, apontando diretamente para Dressrosa. Por um instante, os cidadãos mergulharam no caos, com expressões de pânico estampadas em seus rostos. Gritos de terror ecoaram por toda a cidade. Embora os capangas piratas e os xerifes tentassem acalmá-los, a situação ainda era caótica. No entanto, o caos logo diminuiu, porque muitas pessoas perceberam que a chama não estava caindo em direção a Dressrosa, mas sim indo diretamente para outra chama que vinha da direção oposta. Lá no alto do céu, a expressão de Louis não mudou nem um pouco enquanto encarava o hálito flamejante poderoso o suficiente para atravessar cadeias de montanhas. Em seu voo veloz, Louis ergueu a espada das 7 estrelas, que emitia uma luz verde sombria, e seu olhar tornou-se ainda mais penetrante. No instante seguinte, ele brandiu a espada com violência, dividindo em duas a coluna de fogo que se aproximava, fazendo com que ela mergulhasse nas nuvens de alta altitude e as vaporizasse, ou caísse no mar profundo e levantasse ondas de centenas de metros de altura. Em meio às chamas dispersas e cadentes, Louis envolveu sua lâmina com a ki do conquistador, e arcos de eletricidade negros e vermelhos se enrolaram ao redor de seu corpo. Ao longe, o dragão azul, no alto do céu, observava tudo, um brilho de alegria reluzindo em seus enormes olhos de dragão. O Orororo. Kaido das Feras afastou com um gesto brusco a nuvem de chamas que carregava os filhos de seu antigo conhecido e Akuma no Mi. Rugindo, ele se transformou em sua forma mais poderosa de Homem-Dragão. Ele pegou sua Saikai e, envolvendo-a também em um poderoso Aki do Conquistador, brandiu-a sem demonstrar qualquer fraqueza. Partida divina. 8 trigramas trovejantes. Num instante, as lâminas envoltas em Aki do Conquistador e o Kanabo colidiram sem contato físico, mas foram recebidas com um rugido como se os céus estivessem desabando. Bum! Relâmpagos negros e vermelhos se entrelaçaram e se espalharam, ocupando todo o céu. O impacto extremo que irrompeu dispersou as nuvens escuras, empurrando-as para além do horizonte. O choque do Aki do Conquistador rasgou as nuvens no céu, formando uma fenda semelhante a um cânion que se estendia até o limite da visão. Fios de nuvens foram arrastados pela onda de choque, subindo ao longo da fenda. No distante planalto do rei, todos que observavam a cena ficaram atônitos, sentindo que sua visão de mundo havia sofrido um duro golpe. O céu foi rasgado pela colisão? Na frente da multidão, o Leão Dourado e Oshoku estavam de braços cruzados com um olhar nostálgico nos olhos. Esta cena, quanto tempo faz que não a vejo, disse Oshoku com o rosto tomado pela emoção. O Leão Dourado inconscientemente apanhou as 2 espadas que voaram em sua direção, um sorriso no rosto enquanto mascava charuto, a mente repleta dos gloriosos anos do passado. Cena após cena de seus confrontos com Barba Branca, Roger e os outros passou diante de seus olhos como uma apresentação de slides. Então, um formidável Aki do Conquistador emanou do Leão Dourado, criando um furacão feroz no ar que fez a floresta, gerada pela habilidade de uma Akuma no Mi, tremer violentamente e 1 a 1, os piratas caíram. Essa cena deixou os membros dos piratas do Arcanjo visivelmente descontentes. O que você pensa que está fazendo, Leão Dourado? E Helena não se calou mais. Ela empunhou seu martelo de guerra destruidor de mundos e deu um passo lento para frente, liberando também seu Aki do Conquistador para enfrentá-lo à distância. Do outro lado, uma figura diminuta surgiu nadando da direção do castelo, segurando um instrumento semelhante a uma espada e pairando no ar. O Leão Dourado ficou inicialmente chocado ao descobrir que o segundo em comando de Louis possuía Aki do Conquistador, e então mordeu o charuto que tinha na boca, revelando um sorriso sedento de sangue. Nada. Só vou me juntar à batalha. Diante disso, Oshoku franziu ligeiramente a testa e aconselhou com voz fria. Louis tinha razão. Seu Aki ainda não se recuperou. Diante disso, o Leão Dourado virou a cabeça, seu olhar recaindo na direção onde o céu estava rasgado, e os cantos de sua boca se curvaram levemente para cima. Lutar é a melhor maneira de recuperar Aki.
No instante seguinte, o leão dourado alçou voo, avançando sem demonstrar qualquer fraqueza em direção ao local onde a feroz batalha estava acontecendo. O rugido violento continuava a soar. As vibrações e ondas de choque continuavam a irromper, rasgando completamente as nuvens escuras como tinta e permitindo que a luz do sol brilhasse sobre o mar revolto. Louis, com as asas abertas, empunhava uma lança e uma espada, ambas envoltas em Aqui do Conquistador, e lançou um ataque feroz contra Kaido. A cada movimento, arcos de eletricidade negros e vermelhos se enrolavam ao seu redor, e a atmosfera ondulava visivelmente. Cortes e ondas de choque se espalhavam pelo céu, abrindo sulcos terríveis na superfície do mar. A Koku, a lança mais poderosa da raça dos gigantes, depois de Louis a ter visto uma vez, foi usada por ele com facilidade, irrompendo com um poder que superava a força combinada de Dory e Brogy, e disparou em direção ao alto e corpulento Homem-Dragão. Uma onda de choque envolta em arcos de eletricidade pretos e vermelhos cruzou a atmosfera, encontrando Kaido com um rugido aterrador. Diante disso, o sorriso no rosto de Kaido se alargou ainda mais. Ele segurou a Saikai, que estava envolto em arcos de eletricidade pretos e vermelhos, ao seu lado com ambas as mãos. 8 trigramas trovejantes. E então ele abrandiu com o som de 10.000 trovões. Bum! Com o estrondo ensurdecedor, o Asaikai colidiu com a onda de choque quase imparável e, em seguida, a derrubou violentamente, fazendo-a cair no mar ao seu lado e criando uma cena aterradora semelhante à queda de um meteoro. Então, uma luz vermelha brilhou nos olhos de Kaido. Ele previu tudo o que estava por vir e rapidamente se inclinou para trás, deixando um corte afiado roçar seu longo bigode e desaparecer atrás dele. Ao mesmo tempo, a longa cauda que pendia atrás dele chicoteou, transformando-se em um chicote azul que atingiu Louis, que se aproximava com sua espada longa. No instante em que o longo chicote, envolto em arcos de eletricidade negros e vermelhos, estava prestes a atingir a cintura de Louis, ele bateu as asas. As chamas escaldantes irromperam, impulsionando-o instantaneamente a centenas de metros de distância. Ele ergueu sua lança, que estava envolta e crepitava com relâmpagos de 2 cores, e a arremessou para longe. Os olhos de dragão de Kaido se arregalaram. Ele também havia previsto isso e rapidamente se esquivou, tentando evitar o golpe poderoso o suficiente para perfurar sua garganta. No instante seguinte, a lança, envolta em Aqui do Conquistador e relâmpagos, passou velozmente, abrindo um corte sangrento no pescoço de Kaido. Splash! Sangue carmesim espirrou, caindo como chuva do céu. Tão rápido. Com dor, Kaido franziu a testa e levou a mão ao ferimento no pescoço. A lança, envolta em relâmpagos e Aqui do Conquistador, era ainda mais rápida do que ele imaginara. Mesmo com a visão do futuro, Kaido não conseguiu se esquivar completamente. Mas naquele momento, Kaido não tinha tempo para pensar muito. Ele ergueu seu Asaikai com a outra mão e o brandiu com ferocidade contra Louis, que atacava em alta velocidade. Flecha Vajra. Um golpe que combinava Aqui e uma onda de choque, irradiando uma luz estranha, voou instantaneamente em direção a Louis. Diante disso, Louis, como se não tivesse percebido a força do golpe, ergueu a mão e desplicentemente a afastou com um tapa. Kaido viu isso e ergueu uma sobrancelha. Em seguida, soltou a mão que cobria seu pescoço e segurou seu kanabo com as 2 mãos, deixando o ferimento, que já havia parado de sangrar e estava cicatrizando lentamente, exposto. No instante seguinte, a onda de choque que Kaido havia desencadeado foi repelida pela mão nua de Louis, caindo no mar distante. E então, Louis, empunhando sua espada de 2 gumes, apareceu diante de Kaido. Nada mal. As veias nos olhos de Kaido estavam vermelhas. Os músculos de seus braços saltavam, e o rosto de sua forma de homem-dragão tornava-se cada vez mais bestial. Sua boca cavernosa, que originalmente tinha apenas 4 presas, agora ostentava uma densa massa delas. Essa foi a segunda forma híbrida que Kaido das Feras desenvolveu ao longo de décadas de batalha. Sua figura, já bestial, tornou-se ainda mais feroz. Os músculos de seus braços se arrepiaram e todo o seu corpo irradiava uma aura implacável. Nessa forma, a força de Kaido aumentou novamente, e ele se tornou ainda mais selvagem e perigoso. Capítulo 171. Uma luz feroz brilhou nos olhos vermelhos sangue de Kaido. Ele exalou lentamente um hálito turvo de sua boca cavernosa, repleta de presas afiadas, e um sorriso distorcido surgiu em seu rosto. No segundo seguinte, a figura de Kaido desapareceu instantaneamente do local. A nuvem de chamas sob seus pés, que servia de apoio, afundou profundamente e despencou abruptamente. Num instante, os olhos de Louis já haviam perdido de vista a figura de Kaido. Em seu lugar, surgiram os repetidos avisos de seu Aqui da observação, um vislumbre do futuro que apareceu brevemente diante de seus olhos. Uma sombra escura e difusa envolvia o anjo sagrado e deslumbrante. A luz do sol brilhava, tornando impossível ver claramente seu rosto feroz. Apenas seus olhos escarlates eram reais. Louis estreitou os olhos e girou abruptamente. A afiada espada das 7 estrelas em sua mão, envolta em arcos de eletricidade negros e vermelhos, cortou um arco perfeito pela atmosfera, mirando diretamente no peito do corpulento homem-dragão. No entanto, uma longa cauda, coberta de escamas duras e semelhante à de uma piton gigante, estendeu-se para frente, envolvendo diretamente o braço com o qual Louis segurava a espada. Conquistador de 3 mundos, Ragnaro. Ao mesmo tempo, Kaido agarrou a Saikai, que estava envolto no Aqui do Conquistador Supremo, com ambas as mãos e o golpeou sem hesitar na direção da cabeça de Louis. O Orororo. Desista, garoto. Junto com meu filho, submeta-se ao meu comando. Por algum motivo, depois de ouvir a risada insana de Kaido, um sorriso também apareceu no rosto de Louis. Não pense que sou inútil.
inútil sem espada e lança, Kaido. Chamas escaldantes e Haki do Conquistador envolveram todo o corpo de Louis. A temperatura altíssima se espalhou, tentando queimar a cauda que estava enrolada em seu braço. Ao mesmo tempo, a mão que originalmente segurava a lança se fechou em um punho. Arcos de eletricidade negros e vermelhos se enrolaram e se expandiram, e o Haki do Conquistador desabrochou como uma estrela cruzada negra e vermelha, suprimindo a luz no céu. Imediatamente depois, um sol flamejante surgiu de dentro do punho de ferro, que estava envolto em Haki do Conquistador, e os dois se fundiram perfeitamente. Punho do Sol. Kaido ficou surpreso. Então não é só o Hakoku dos gigantes e a partida divina do Roger. Você conhece até o golpe daquele cão raivoso do Garp? Então, Louis ergueu seu punho de ferro, envolto em Haki do Conquistador e um sol em miniatura, e encarou o Kanabo de Kaido de frente. Rachadura. O Haki do Conquistador colidiu novamente e relâmpagos negros e vermelhos cortaram os céus e a terra. O sol explodiu violentamente e o céu pareceu desabar, emitindo um som estranho. Sob o olhar atento de todos em Dressrosa, um segundo sol surgiu do mar distante. A luz cobriu tudo, e a radiação incessante de alta temperatura vaporizou a superfície do mar à distância e incendiou as florestas. As asas, ligeiramente desalinhadas, abriram-se, batendo lentamente, sustentando a figura um tanto suja de Louis. Louis ergueu a mão, dissipou a densa neblina que obscurecia o céu, e observou friamente a figura parada sobre uma nuvem flamejante não muito distante. Kaido ergueu a mão para limpar o sangue do canto da boca, depois olhou para Louis, que estava apenas ligeiramente sujo, e estreitou os olhos. Garoto, sua defesa não é normal, nem mesmo a defesa de um Lunariano deveria ser tão forte. Kaido acreditava que mesmo se Lilin tivesse recebido aquele golpe agora, ela teria apanhado até sangrar pela cabeça e ver estrelas. Mas esse tal de Louis, além das penas estarem despenteadas, estava completamente ileso. Era a primeira vez que Kaido se deparava com uma situação dessas. Ele achou aquilo extremamente preocupante. Diante disso, Louis não respondeu. Em vez disso, estendeu a mão e recuperou sua lança, que era o receptáculo do Thor da espécie fantástica, e mais uma vez ficou parado no ar, encarando Kaido. Kaido olhou pensativamente para a lança na mão de Louis e disse com grande interesse, tanto sua habilidade quanto sua defesa são um pouco como as da Linlin. Nesse instante, outra voz arrogante soou, respondendo às palavras de Kaido. Xixi, então você também se sente assim, Kaido. Aquela voz familiar fez Kaido congelar. Inconscientemente ele olhou para cima. Uma figura dourada empunhando duas espadas pairava no ar. Sua compleição não era grande, mas ele exalava uma aura única de tirano implacável. Shiki. Os cantos da boca de Kaido se curvaram para cima, e o sorriso em seu rosto tornou-se ainda mais insano. Até você está voltando para o mar? A grande era dos piratas que Roger começou está ficando cada vez mais animada. Aquele velho brutamontes, Louis Linlin, o príncipe gigante Loki, o pirralho aprendiz do navio de Roger, e esse cara insidioso e cruel, Shiki. A ideia de que um pequeno novo mundo agora abrigava 7 monstros de nível superior, seja à espreita ou em crescimento, deixou Kaido extremamente animado. Que tipo de problema 7 monstros de nível superior à espreita no novo mundo causariam para a marinha e o governo mundial? E que tipo de confrontos ocorreriam quando 7 potências competissem pelo grande tesouro e dividissem os mares? Kaido não sabia, mas isso não o impedia de ansiar pelo que viria. Contudo, nem Louis nem o Leão Dourado tinham qualquer intenção de dar atenção à loucura de Kaido. Ambos ergueram suas armas e as golpearam contra Kaido sem hesitação. Sol escaldante. Onda Imperial Chope. Um golpe certeiro e uma lança com o sol como símbolo, acompanhados de uma intensa intenção assassina, atingiram Kaido, arrancando-o instantaneamente de seus pensamentos. Kaido percebeu isso e um lampejo de desagrado brilhou em seus olhos. Ei, Shiki, seu pirralho. Você, partida divina, Louis chegou num instante. A lâmina, envolta em Haki do Conquistador e uma luz sagrada dourada, raspou o ar, emitindo um zumbido nítido. Kaido franziu a testa, reconhecendo instantaneamente o movimento que vira na entrada do novo mundo. Não podia ser bloqueado de frente. Então Kaido saltou decisivamente para o alto, cuspindo inúmeras lâminas de vento cortantes de sua boca, envolvendo Louis. Svi! A lâmina cantou. Raios negros e vermelhos irromperam, despedaçando instantaneamente as lâminas de vento, cada uma comparável ao golpe voador de um espadachim. No instante seguinte, uma pequena ilha caiu de uma altura de 10.000 metros, afastando as nuvens e a névoa e despencando em direção a Louis e Kaido. Louis e Kaido olharam para cima. Viram pedaços de rocha caindo como chuva e uma sombra enorme obscurecendo o céu, pressionando rapidamente o solo. Louis viu isso, ergueu uma sobrancelha, acendeu fogo em suas costas e instantaneamente rompeu a barreira do som. No céu, o riso selvagem e arrogante de Shiki podia ser ouvido ao longe. Diante disso, o Haki da observação de Kaido se estendeu, instantaneamente localizando a posição de Shiki. Ele então abriu a boca e disparou uma coluna de fogo com vários metros de espessura, que atravessou a ilha em queda e atingiu o rosto de Shiki. Boom! Uma violenta explosão iluminou o céu. Uma onda de calor surgiu, incendiando muitas das plantas da pequena ilha. Ain, ain. Conforme as chamas se dissipavam, Shiki, com os cabelos chamuscados e o rosto coberto de marcas de queimadura, tossia incessantemente. Mas a sensação de excitação há muito perdida fazia seu sangue ferver. O ânimo de décadas atrás parecia ter retornado, e seu Haki pulsava como uma onda gigante. Ele segurava Oto e Kogarashi em cada mão e mergulhou rapidamente em direção à ilha que desabava. Enquanto se movia em alta velocidade, o vento que se aproximava fazia seu kimono dourado chicotear e estalar. No segundo seguinte, um buraco gigantesco repleto de lava explodiu violentamente.
Kaido, em sua forma de homem-dragão, saltou alto. O gélido Saikai, envolto em Haki do Conquistador, investiu contra o corpo do leão dourado. Clang. O Kanabo, envolto em Haki do Conquistador, e as espadas gêmeas, revestidas com Haki do armamento, colidiram, e o som de metal se chocando foi ouvido. Bum! Com um só golpe, o leão dourado tossiu sangue, seu corpo foi arremessado para o alto e ele quase deixou cair as espadas gêmeas que tinha nas mãos. Kaido viu isso, e um lampejo de insatisfação brilhou em seus olhos. Ele zombou. Ei, Shiki. Seu Haki está muito mais fraco do que antes. É por isso que estou participando deste raro treinamento de reabilitação. Leão, Vale dos Mil Cortes. Shiki limpou o sangue do canto da boca e com toda a sua força, desferiu uma saraivada contínua de golpes em Kaido. Treinamento de reabilitação? Kaido ficou surpreso, e então um sorriso se abriu em seu rosto. Isso mesmo. Não há nada melhor do que lutar contra um oponente forte para se recuperar e aprimorar o Haki. Então Kaido saltou alto mais uma vez, deixando um buraco gigante e profundo e rachaduras na ilha que desabava. Ele segurou sua Saikai com ambas as mãos, envolvendo-a novamente em Haki do Conquistador, e ignorou os golpes de Shiki. Nesse instante, 10.000 trovões ecoaram pelo céu, forçando Kaido e o leão dourado a interromperem seus movimentos e inconscientemente olharem para cima. Em meio às nuvens de tempestade, uma densa massa de relâmpagos se formou ao redor da figura de pé com as asas abertas. Lui empunhava a lança, envolta em Haki do Conquistador e relâmpagos, ao seu lado. Ele a brandiu violentamente, trazendo Shiki e Kaido para o seu alcance de ataque. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.